Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos trabalhar o livro Evolução em Dois Mundos. Nós hoje vamos encerrar o estudo do livro, vamos para os dois últimos capítulos, o capítulo 19 e 20 da segunda parte do livro. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, para que possam nos auxiliar, para que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que possa abrir toda a nossa percepção daquilo que vai ser dito aqui hoje, para que a gente possa transformar em aprendizado e, a partir disso, utilizar na nossa vida diária, paulatinamente, da maneira como deve ser, compreendendo melhor os processos, todos que acontecem na nossa vida, colocando em prática tudo o que vai ser falado, todos os ensinamentos que vão ser trazidos. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que eu possa servir como instrumento. Assim é, que assim seja. Então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar do capítulo 19, predisposições mórbidas, e do capítulo 20, invasão macrobiana. Para poder contribuir na explicação desses dois capítulos, nós vamos utilizar essa bibliografia aí que nós estamos mostrando. Vários livros enviados por André Luiz para Chico Xavier, além de livros do Robson Pinheiro, que é um médium também que psicografa, né? E o Livro dos Espíritos, certo? Então, todos esses livros vão ser utilizados aí hoje. Também o livro O Consolador, que foi enviado por Emmanuel para Chico Xavier. Então, vamos lá. Primeiro, o capítulo 19, predisposições mórbidas. Vamos a ele. Como apreendemos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual? Sempre o capítulo é aberto na segunda parte com uma pergunta, né? Então, o objetivo do capítulo é responder essa pergunta. Causas atuais dessa existência de predisposições mórbidas no nosso corpo espiritual: imprudência e ócio, gula, vícios, falta de higiene e excesso. Tudo isso vai causar predisposições para que coisas que não sejam salutares possam impregnar o nosso corpo espiritual. O perispírito, né, segundo André Luiz. Então, causas pretéritas. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogênia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Isso está lá em Um Consolador, livro enviado por Emmanuel para Chico Xavier. Quando nós vivenciamos as nossas existências anteriores a essa vida que nós estamos agora vivendo na Terra, nós fazemos coisas, fazemos escolhas, através dessas escolhas criamos situações para a nossa existência, muitas vezes desenvolvemos culpas, e nessa trajetória nós vamos trazendo de vidas pretéritas marcas no nosso perispírito, né? Marcas que vão ficando gravadas ali. Por algum abuso, por exemplo, se numa vida a gente teve abuso, por exemplo, do uso de drogas, vamos pensar nisso, né? A gente utilizou drogas, ou a gente utilizou a bebida, né, com muita frequência, causando alcoolismo na nossa vida, né? Naquela vida que a gente estava vivendo. Isso faz com que, vamos dizer que fosse bebida, com que o nosso fígado, que o nosso aparelho digestório fique comprometido. E então isso vai causar uma marca no nosso perispírito. Numa vida seguinte, a gente pode vir com um problema congênito, um problema de nascença no fígado, no aparelho digestório, por conta desse abuso que nós tivemos com relação à bebida numa vida anterior. E assim por diante. Então, essas marcas, o que ele chama de chagas, elas ficam lá no perispírito, né? Por exemplo, uma pessoa morreu porque ela tropeçou e caiu com a cabeça no chão e deu um traumatismo craniano. Ela pode nascer com algum problema
naquela parte lá do perispírito dela, e aí na vida seguinte, então, isso vai vir como um problema de nascença, um problema congênito. São assim que essas predisposições vão acontecendo, no caso de causas pretéritas, né? Coisas que aconteceram conosco em vidas anteriores, que ficam gravadas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e que se manifestam, então, no nosso corpo físico numa vida seguinte. Principalmente se naquela ocorrência tiver a culpa, porque o que gera o karma para a nossa existência? Aquilo que a gente tanto fala, né? Isso é o karma da pessoa e tal. O karma não é gerado por algo externo, não é gerado por ninguém que impõe, é gerado por nós mesmos através de nossas culpas. Então, se a gente desencarna com culpa em relação a isso, aquilo outro, a gente, por exemplo, a gente desencarna com culpa por ter bebido muito. E saber que essa coisa de ter bebido causou o problema que eu estou tendo e por isso eu estou desencarnando. Então, isso gera uma culpa em mim. Eu vou voltar uma vida seguinte por conta daquela culpa com um problema nesse lugar. Por quê? Porque eu preciso me punir para eu poder dar valor àquilo. É assim que é o meu pensamento, certo? Então, aí, na vida seguinte, se eu não consigo me libertar dessa culpa, isso vai aparecer bem cedo, bem cedinho na minha existência. Mas se eu consigo trabalhar isso em mim e me livrar dessa culpa, provavelmente aquilo pode ficar estagnado e nem se manifestar naquela existência. Então, as culpas que nós carregamos, elas também agravam determinados problemas, determinadas chagas, como Emmanuel nos fala, no nosso corpo espiritual. E quanto maior essa culpa, quanto maior essa necessidade de nos castigar por determinada coisa, maior, então, vai ser o problema que a gente vai causar para o nosso corpo físico, certo? Então, uma das causas aí, né, respondendo a pergunta que ele faz para abrir o capítulo, como aprendemos a existência de predisposições mórbidas no corpo espiritual, uma das causas são vidas passadas, de vidas pretéritas, em que nós, então, adquirimos a determinada postura que causou determinada doença, e isso fica gravado no perispírito, e a gente pode desenvolver, então, uma doença naquele lugar em vidas para frente. Por que isso acontece? Porque o nosso perispírito traz programações que fazemos em vidas pretéritas. Programações, a gente programa, né? Por exemplo, a gente viveu um relacionamento numa vida passada e esse relacionamento foi muito ruim. A gente sofreu demais, aquilo não foi legal, e em vidas passadas a gente sabe que o casamento era algo que era indissolúvel, então a pessoa tinha que ficar naquela vida ali e tal. E então ele programou o cérebro dele, programou a mente dele, programou, né, toda a estrutura mental para poder acreditar na verdade que ele construiu de que relacionamentos são ruins. Então, ele acredita naquela verdade, aquilo vira para ele uma verdade absoluta, porque é uma programação que ele fez, e essa programação, então, está valendo para ele em vidas para frente, porque ele tá programando a mente dele para acreditar naquilo. E aí, em vidas futuras, ele sempre vai ter essa crença limitante de que relacionamentos são ruins, certo? Então, essa é uma programação, um exemplo de programação. Treinamos nossa mente através de caminhos neurais, e isso é a neurociência que fala, né? E programamos determinados pontos de vista, crenças limitantes, que se tornam fixos. Esses pontos de vista se tornam fixos, se tornam crenças limitantes, por causa das culpas que trazemos de vidas pretéritas. Então, aí ele vai dar alguns exemplos. Se tivermos um mau relacionamento, programamos nossa mente que relacionamentos são ruins e não nos permitimos estar em um, porque a gente já fez aquela programação, a gente já tem aquele caminho neural estabelecido, certo? Outro exemplo, se usamos mal os recursos financeiros, programamos que dinheiro traz tristeza e não nos permitimos a prosperidade. Então,
limitamos aí a essa capacidade de sermos prósperos financeiramente, né? Nesses casos e em muitos outros que estabilizamos através dos caminhos neurais essas programações. É assim que a gente vai programando o nosso cérebro, em vidas pretéritas e até mesmo na vida que a gente está vivendo. Por exemplo, quando a gente é criança, né, a gente manifesta lá um sentimento qualquer e um adulto reprime aquele sentimento, o que a gente vai compreender? Que aquele sentimento não é legal de ser mostrado. Então, eu preciso reprimir aquele sentimento. E eu fico com aquilo reprimido uma vida inteira. E muitas vezes eu nem percebo isso, porque eu treinei a minha mente para aquilo e eu vou reprimir. Aquilo eu nunca vou comentar com ninguém, porque é feio. Né? Foi falado para mim que é feio quando eu era pequena. Por exemplo, eu tive um medo e eu deixei, né, as pessoas saberem que eu tive um medo. As pessoas, você é medroso. Você não tem que ter medo, não. Você tem que ser corajoso. Né? A pessoa tem que ser corajosa na vida. Medo é coisa de gente fraca. Medo é coisa. E não, e medo é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo tem medo. E aí a gente vai reprimir. Toda vez que a gente sentir medo, a gente vai reprimir aquele sentimento, não vai comentar com ninguém, e aquilo vai virando uma coisa grande dentro da gente que a gente não consegue lidar com, né? Então, é um outro caminho neural que a gente faz, é uma outra programação que a gente faz que vai levando a crenças limitantes, que vai enchendo o nosso ser de coisas que são desnecessárias. Jung chamava tudo isso aí, né? Esses pontos de vista fixos, essas crenças negativas, crenças limitantes, ele chama isso de sombras, são as sombras de nós mesmos. Coisas que nós mesmos acreditamos como verdades e trazemos de vidas passadas ou nessa própria existência para a vida presente, né? E fica ali como uma sombra de nós mesmos. E nós precisamos, então, reconhecer essas sombras para poder transformá-las em luz, para poder fazer com que esse peso saia de nós e nós possamos viver de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa. E aí, Jung fala, e assim, a Joana de Ângeles estuda os arquétipos de Jung e coloca a visão espírita a partir dos arquétipos de Jung. Então, a sombra, o self, com a visão espírita, né? A partir de que daquilo que Joana de Ângeles nos fala através do médium Divaldo Franco. Ela fala isso mais ou menos aí dentro do que o Jung disse, ela associa o espiritismo. Então, essa parte espírita é de Joana de Ângeles, a partir do que o Jung falou, né? Porque o Jung considera uma existência só. A Joana de Ângeles considera o espírito imortal, vivendo várias existências. Então, essa é a diferença do Jung para ela. Então, as sombras, segundo Joana de Ângeles, as sombras que Jung determinou, elas são essas remanescências de vidas pretéritas e também daquilo que a gente vai acumulando nessa própria existência e que nos limitam. Essas sombras invadem e modificam o self. O self segundo Joana de Ângeles, é o nosso espírito, é o nosso ser, é o nosso eu mais profundo. Esse é o self verdadeiro. Mas muitas vezes nós mostramos um self diferente para as pessoas para esconder todas essas limitações que nós temos, porque a gente aprendeu que é feio mostrar limitações. Então, a gente vai colocar máscaras, escondendo e mostrando para o mundo um self que, na verdade, é falso. Porque o verdadeiro está lá dentro de nós. E muitas vezes nós mesmos nos perdemos desse self real. Porque a gente criou tanta ilusão colocando essas máscaras que a gente se perde desse self real. Aí, a necessidade da reprogramação mental. Então, a reprogramação mental, ela vai... O que a gente vai fazer com ela? A gente vai olhar para dentro de nós, reconhecer que nós somos de verdade, reconhecer as nossas sombras e o que a gente também tem de luz, trabalhar cada vez mais a nossa luz e aceitar as nossas sombras. A partir da aceitação, a gente pode transmutar essas sombras e transformá-las em luz também na nossa existência. Mas para que a gente possa fazer essa mudança, o primeiro passo é a aceitação de que elas estão lá, de que elas existem em nós. A partir desse momento, a gente começa a fazer a reprogramação mental e a criar novos caminhos neurais dentro da nossa mente, para que a gente possa modificar as crenças limitantes e os pontos de vista fixos. É isso daí.
Então, voltando para o livro, né? Como aprendemos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual. Aí, lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz para a gente assim: existe a zona do remorso, que a gente vai trazer, então, de vidas pretéritas para essa vida, e dessa vida também a gente vai trazer alguns remorsos, criada pela mente quando da recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvula de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Muitas vezes, quando a gente tem remorso em alguma coisa, a gente procura esconder isso dentro de nós. E mesmo que a gente escolha um amigo querido para falar sobre, uma pessoa de muita confiança, muitas vezes aquilo não alivia efetivamente isso que ele chama de chaga do nosso perispírito. Né? Então, é necessário que a gente faça um trabalho mais profundo para que isso possa ser amenizado em nós e até mesmo retirado do nosso sistema, para que a gente possa caminhar de uma maneira mais livre, sem esse remorso nos corroer. O remorso vem da culpa, e a culpa nos paralisa, porque quando a gente se culpa por alguma coisa, a gente já fez um monte de movimento, a gente já se julgou, a gente já se colocou na cadeira dos réus, já se julgou, já se condenou, e aí vem lá, né, o castigo, porque a gente se considerou culpado, então a gente se condenou como culpado. Daí a gente já fez todos esses movimentos e a gente vai querer se colocar, se estabelecer um castigo. Isso não leva a gente a lugar nenhum. A cada passo da nossa existência, com cada falta que a gente considera que a gente cometeu, a gente precisa ter aprendizado, né? Transformar aquilo em aprendizado e a gente compreender, poxa, isso aqui, essa minha ação não foi bacana, porque ela me feriu, ela feriu fulano, feriu Bertano. Então, eu vou fazer um processo de auto-perdão, de pedir perdão para os outros, se eles estiverem desencarnados em oração, se eles estiverem encarnados e for possível acessá-los pessoalmente, se não também em oração, para poder, então, minimizar aquele problema e caminhar dali para frente com o aprendizado daquela oportunidade. Ah, mas foi uma coisa muito feia que eu fiz. Todos nós estamos assim, a gente pode fazer uma coisa muito feia, né? Em determinado momento da nossa existência, a gente faz escolhas e às vezes a gente está com a cabeça meio viradinha e a gente vai fazer escolhas por coisas que não são legais. Mas o importante é a gente entender que a gente precisa tirar desse momento aprendizado e não culpa. Aprendizado para não errar novamente, para não cometer aquela falta novamente, para poder caminhar daqui para frente de uma maneira mais assertiva. E para isso a gente precisa do perdão, perdão e auto-perdão. A gente precisa perdoar quem está ao nosso redor e precisa se perdoar também. Assim, ao invés de ter arrependimento, ao invés de ter remorso, a gente vai ter aprendizado e a gente vai caminhar de uma maneira mais assertiva pelos caminhos que Jesus nos mostrou. Remorso, segundo o dicionário Hawais, é a inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, um erro, um arrependimento, remordimento. E assim, a palavra arrependimento, ela é mal interpretada pelas pessoas, porque arrependimento significa você começar de novo, você aprender com aquilo que aconteceu e ter a oportunidade de começar de novo. E a gente vê arrependimento mais próximo de remorso do que a palavra efetivamente significa. O remorso também não nos serve para nada. Ele só serve para poder nos colocar para baixo, para nos deixar culpado, para fazer o nosso campo vibracional cair e a gente não conseguir se levantar. O remorso é uma punição, aí a gente volta lá no Consolador, que Emmanuel enviou para Chico. Ele diz assim: o remorso é a força que repara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o intertício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios
e renovar seus valores morais na jornada de Deus. Quando bate o remorso, tudo bem, a gente percebeu que errou. O que a gente não pode é a gente se enterrar no remorso. A gente sente aquele sentimento de remorso, beleza, vem o arrependimento, que é a possibilidade de reparação. E aí a gente caminha para frente, deixando esse remorso para trás e entendendo que tudo aquilo foi uma oportunidade de aprendizado e caminha para frente. Nós aqui na Terra ainda temos a necessidade desses sentimentos para poder compreendermos nossa falta, o nosso erro. Então, sentimos. Não é uma punição, é um alerta, né? Dentro da gente tem vários sininhos que vão dando alertas para a gente poder dar aquela acordada. Então, é aquele sinalzinho de alerta para a gente poder acordar, entrar num movimento de arrependimento, que é a reparação daquilo tudo, perdão, auto-perdão, para poder, então, caminhar e se regenerar. É para isso que serve esse sentimento, e não para a gente mergulhar e afundar nele. Aí a gente tem o livro Ação e Reação, também enviado por André Luiz para Chico Xavier, que diz assim: referir-me-ei, por isso, tão somente a culpa que o atormentava, quando ingressou em nossa casa, segundo os aposentos que lá poderemos compulsar. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo e por que mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta de nosso estudo. Então, assim, quando a pessoa envereda por esse caminho de sentir o remorso, de entender que ele teve, né, determinada culpa naquele processo e entra no arrependimento, ele tem a oportunidade de reparação. Então, isso por esses caminhos que são interessantes. O que a gente não pode é estagnar no remorso, ou então estagnar no arrependimento e estagnar na culpa. Aí é que a gente vai para um caminho equivocado. Mas quando a gente sente esses sentimentos, entende como um sinal de alerta para que a gente provoque a mudança, a regeneração em nós mesmos, aí a gente caminha para frente na nossa existência. Senão, a gente vai gerar um problema para o nosso corpo espiritual, que aquilo vai ficar marcado nele como uma chaga e isso vai reverberar vida após vida, né? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos, para que ele não se transforme numa chaga para o nosso corpo perispiritual e se reverbere para as vidas posteriores como um problema, que pode até se transformar num problema físico. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 135, ele diz assim: o homem é, portanto, formado por 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser matéria, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O princípio vital que anima o nosso corpo físico é o princípio vital do planeta que nós estamos encarnados. Então, aqui a gente tem o princípio vital da Terra, que anima o nosso corpo, assim como anima o corpo de todos os animais, de tudo que é materializado na Terra. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. A alma, segundo o Livro dos Espíritos, é quando o espírito está encarnado. A junção de corpo com o espírito tem a alma. A alma é ali, quando está no momento da encarnação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto o germe e o perisperma e a casca, certo? Então, nessa definição aí do corpo, dos corpos, que o Livro dos Espíritos vai nos norteando. Aí vem uma nova pergunta. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? A gente já trabalhou os parasitas ovoides, né? E eu até trouxe a repetição desse capítulo, né? Por quê? Porque ele é muito importante para a gente poder compreender muita coisa. Então, aqui ele volta nesse movimento dos ovoides, né?
Ele pergunta: existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Aí lá no Livro dos Espíritos ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aí o Espírito da Verdade responde: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Asaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transformar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. No mesmo modo, uma substância que, por comparação, pode ser chamada de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, segundo André Luiz, a gente tem o perispírito, o corpo mental e depois o espírito, né? No Livro dos Espíritos, ele fala que o perispírito já é o envoltório do espírito. André Luiz, então, já vai fazer uma divisão maior. Lá no livro de Libertação, ele diz assim: como que ligadas à personalidade sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. No livro Libertação, ele continua: a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria, que me parece leve gelatina, fluida e amorfa, elucidou Gúbio, sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, ele está explicando um caso, né, de uma mulher que estava lá com os espíritos ovoides no perispírito dela. São espíritos, como nós já trabalhamos aí na parte 1, que perdem até mesmo a forma humana, né? Com tanta gana de vingança, com tanta gana de querer atrapalhar a vida do outro, porque o outro atrapalhou a sua, e aquela bola de neve, que eles ficam tão atormentados que eles perdem, inclusive, a forma humana e ganham formas ovoides. E então eles ficam no perispírito de um outro ser, vampirizando, né? Chupando deles as energias, o fôlego e tudo que aquela pessoa tenha ali. Mas lembrando, isso só vai acontecer por escolha da própria pessoa. Ah, mas a pessoa vai escolher ter um ovoide? Se ela tem o mesmo ódio desse outro ser e se ela quer tanta vingança quanto ele, eles vão ter compatibilidade de energias e por isso eles vão se unir, certo? Então, essa união ela é feita por uma compatibilidade de energias. A gente precisa entender isso sempre. Não existe nenhum obsessor, e no caso do ovoide é um obsessor que vampiriza, né? Que suga as energias e que está ali junto àquele perispírito, mas sempre com a permissão daquela pessoa. Sempre com essa permissão. Como assim? Porque essa pessoa dá abertura por ter o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de energia daquele vampirizador, daquele ovoide vampirizador. E nesse movimento, ela dá permissão sim para que ele entre no sistema, certo? Então, isso a gente não pode perder de vista, porque senão a gente sempre vai achar que o obsessor é o malvado da história, que o obsessor é o perverso, e, na verdade, a compatibilidade entre o obsessor e o obsediado, a compatibilidade energética é a mesma. E se o obsessor conseguiu entrar no sistema do obsediado, é porque o obsediado deu permissão de alguma forma.
Como entenderemos o mecanismo de atuação da Justiça Superior nos casos de endemias rurais em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Aí lá no nosso livro, Evolução em Dois Mundos, ele diz assim, conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. Então, o homem precisa ir se purificando. E essa purificação, ela vai passar pela purificação do corpo físico também. Então, a gente precisa começar a ter higiene com toda a parte material, para a gente aprender a ter higiene com a parte espiritual. Então, é isso que ele está dizendo aí. Lá em Um Consolador, Emmanuel fala: o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Então, a gente sempre fala, né? A gente vai procurar o espiritismo, a gente vai procurar tudo isso dentro dos centros espíritas, ou pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vai pela dor. Nós aprendemos mais facilmente pela dor. A gente, infelizmente, a gente ainda tem de passar por determinadas privações para poder aprender, né? Infelizmente, o ser humano ainda está nesse movimento de aprender pela dor. Então, muitas vezes, uma doença incurável, uma doença que vai fazer o corpo físico sofrer um pouco mais, é uma escolha desse espírito para que ele possa, então, aprender pela dor sobre muita coisa que ele precisa aí, que ele não aprendeu em vidas pregressas, tendo saúde para poder trabalhar de uma maneira mais salutar. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo? Junto ao corpo físico ou afastado dele? Aí o André Luiz nos elucida. No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele. Depende da situação mental do enfermo. Então, vai depender de quanto apego esse enfermo tem com o corpo físico dele. Se ele tem muito apego, ele vai ficar ali, junto, perto, passando por todas aquelas dores, passando por todo aquele sofrimento. Se ele já tem uma percepção maior da vida espiritual, ele vai conseguir se afastar um pouco e não enveredar por todas aquelas dores pelo qual o corpo físico está passando. E então ele vai conseguir passar por aquilo de uma maneira mais tranquila. No plantão de respostas do Pinga Fogo, Emmanuel diz assim para a gente: o que se passa com os espíritos encarnados, cujos corpos ficam meses e até mesmo anos em estado vegetativo, em estado de coma? Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo dele, não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Então, assim, pessoas que têm esse apego muito grande à vida material, elas vão ficar ali presas ao corpo físico durante muito tempo, e às vezes isso vai reverberar anos, né, para que a pessoa fique naquele estado de coma. Em outros casos, dispõe de uma relativa liberdade. Descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. Então, quando o espírito tem um maior conhecimento do mundo espiritual, um maior conhecimento de toda essa vida após a morte, ele já consegue se desprender com uma facilidade maior. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre entende seus esforços na tentativa de auxílio. Então, o plano espiritual fica ali, né? Sempre na tentativa de auxiliar para poder resolver aquele problema, amenizar aquele problema. Lá no livro Sexo e Destino, André Luiz me fala assim para a gente: conquanto imóvel, sentia-se agora lúcida, profundamente lúcida. Os olhos quedavam quase apagados. No entanto, o apoio magnético incessante lhe descerrava a luz da visão espiritual.
nos últimos 2 dias, atingira avançada renovação. Assinalava como absoluta clareza as palestras frequentes que Cláudio mantinha com os médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do passe. De começo, ao experimentar que as mãos paternas lhe asseavam o corpo, desesperava, clamando de si para consigo que não se conformava com tanta humilhação. Lançava pensamentos de revolta contra o destino que a ungia, daquele modo, a um homem que odiava. Entretanto, a força de perceber-lhe a ternura reverente, expugnando-lhe as excreções que se lhe agarravam à epiderme ferida, acabou plantando no coração um sentimento novo. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança que, com as luzes de outras auroras, lhe rociam a face. Então, assim, até mesmo numa hora que a gente está ali, no quase morte, se a gente tem um momento de lucidez, se a gente tem um momento em que a gente tem esse arrependimento, que é o princípio da mudança, a gente pode trabalhar o nosso perispírito para desencarnar de uma maneira mais interessante. Mas se a gente continua preso àquele ódio, preso a todos aqueles sentimentos negativos, a gente vai levar isso com a gente depois do desencarne. É muito importante a gente saber isso. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? O trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte, como nos tempos mais belos da juventude terrena. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça os germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Então, a gente tem o exame do psicossoma, que vai dar a nossa ficha kármica. E a reversibilidade, sim, com tratamento desencarnado ou não com tratamento encarnado. Então, isso vai depender muito da predisposição da pessoa para a mudança, para aquela reprogramação mental que a gente falou no início, para que a gente possa, então, trabalhar o nosso perispírito para reprogramar, mudar os nossos caminhos neurais que estão ali viciados, para que a gente possa, então, ir se curando, pouco a pouco, paulatinamente, para que a nossa ficha kármica possa ir diminuindo. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo, para estudar com êxito possível os mecanismos da doença que lhe são particulares. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. Ele continua: contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exige dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, assim, os recursos espirituais, eles vão além daquele que a medicina da Terra nos mostra. Eles vão trabalhar numa outra perspectiva, na perspectiva desse tratamento com o espírito efetivamente, dentro da questão da psicoterapia, do magnetismo, com o passe, com as orações, com tudo isso, para que possa, então, ir sendo trabalhado a causa
na maioria das vezes, está lá, né? Nas nossas vidas passadas, no nosso emocional, está lá. E ao trabalhar a causa, a gente curando essa causa, a gente vai vindo curando isso também no nosso corpo perispiritual, que vai reverberar no nosso corpo físico. Então, o tratamento tem que ser na causa e não já no efeito que ela causou, né? Claro que quando chega um pico de doença gravíssima, a medicina da Terra vai ser extremamente útil para poder cessar que aquela doença continue evoluindo no corpo físico. Mas a gente não pode achar que a cura vai ser só no corpo físico. A cura tem que ser também no nosso corpo espiritual, porque aí a gente está curando a causa de tudo. No capítulo 20, invasão microbiana. Esse é o último capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Aí a pergunta: a invasão microbiana está vinculada às causas espirituais? Nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao equilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, essas coisas que se chamam larvas espirituais, micróbios espirituais, elas vão ter permissão de entrar no nosso corpo perispiritual também a partir dos nossos pensamentos desequilibrados, sentimentos desequilibrados, que vão fazer o nosso campo vibracional cair. E isso vai fazer com que a gente dê abertura para que essas larvas espirituais, micróbios espirituais, penetrem no nosso corpo perispiritual. E danificando o corpo perispiritual, o corpo físico automaticamente também é danificado. Então, existem os desequilíbrios pessoais e as perturbações aos outros, aquelas perturbações que nós levamos para as outras pessoas. Isso vai causar uma desarmonia celular. E com isso, né, nos nossos centros de força, como determinou André Luiz, 7 centros de força, que comumente são chamados de chakras, eles têm telas etéricas, né, que são telas que são filtros que não deixam nada de desequilibrado entrar no nosso perispírito. Mas quando a gente tem pensamentos desequilibrados, desequilíbrios pessoais, desarmonia, quando a gente vai causando confusões que vão perturbando todos os que estão ao nosso redor, a gente vai desequilibrando os nossos chakras e vai danificando essas telas etéricas. E nisso que a gente danifica, a gente vai abrindo espaço para que essas larvas, esses micróbios espirituais, entrem nas nossas telas etéricas, pelos nossos chakras e alcançam o nosso perispírito. Alcançando o perispírito, danificando o perispírito, vai danificar o corpo físico também, causando câncer, tuberculose, lepra, brucelose, amebíase, endocardite bacteriana, cardiopatia chagásica, enfim, todo tipo de doença que a gente possa imaginar. Lá em O Consolador, Emmanuel nos diz assim, faz a pergunta: há órgãos no corpo espiritual, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta? Já o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. O nosso corpo perispiritual, o nosso corpo físico é uma cópia do nosso corpo perispiritual. Então, se o nosso corpo perispiritual tem uma chaga, como ele falou no início, né, no capítulo anterior, aquela chaga vai reverberar para o nosso corpo físico. Os órgãos do nosso corpo físico são cópias dos órgãos do nosso corpo perispiritual. Como a gente está reencarnando na Terra,
O nosso perispírito se prepara para essa reencarnação na Terra. Então, ele vai se preparar com os órgãos necessários para aquele planeta para o qual a gente vai reencarnar. E o nosso corpo físico vai ser uma cópia disso. Então, o que acontece no corpo perispiritual reverbera no corpo físico. O dano, primeiro, é feito no perispírito, para depois ele reverberar no corpo físico. Por isso que tudo é psicossomático, né? Pode ser, mas e uma doença hereditária? Ela vai vir de vidas passadas para poder acometer você na vida presente, pelas suas culpas. Tanto que tem pessoas que têm propensão a desenvolver determinadas doenças hereditárias e não desenvolvem. Por quê? Porque elas não têm aquela predisposição no corpo, não têm aquela programação mental para desenvolver aquela doença. Outros já desenvolvem. Por quê? Porque já vêm com aquela programação mental para que aquilo seja desenvolvido por conta das suas culpas, por conta de todas aquelas chagas que ela já traz no perispírito. Então, sim, né? O corpo perispiritual tem, sim, os órgãos, né? Claro, eles são mais sutis. E no nosso corpo físico, eles são materializados. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão macrobiana. Então, quando a gente tem esses desajustes através dos nossos pensamentos desequilibrados, das nossas energias desequilibradas, nossos pensamentos repetitivos, a gente vai gerar uma disfunção nos nossos centros de força e esses micróbios vão entrar no nosso campo vibracional, no nosso campo, no nosso corpo, né? Lá em Os Mensageiros, André Luiz nos fala: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prossegui explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam, quase sempre também, em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Observem os grandes núcleos pardecentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas, que, se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Sempre lembrando disso, atraídos por elas mesmas. Tem monstro atrás de mim, eles são maus. Quem atraiu? Fui eu, com os meus pensamentos desequilibrados, com a minha vida desequilibrada, desregrada, com tudo que eu estou fazendo, eu estou atraindo aquilo para mim. Assim também as larvas e bactérias mentais eu atraio para o meu campo, né, vibracional. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, é muito importante, né, que a gente tenha a natureza ao nosso redor. Nós fazemos parte da natureza. A gente não pode simplesmente achar que a gente pode viver numa selva de pedra sem a natureza ao nosso redor, porque ela também purifica a nossa espiritualidade. Lá em Mensageiros, ele continua. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto. Compreendendo-me a profunda admiração. Compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva.
Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinando o pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. É por isso que a gente precisa trabalhar a nossa mente, perceber os campos neurais pelos quais a gente está levando a nossa mente a trabalhar. E se a gente percebe que esses campos neurais estão viciados em crenças negativas, em crenças fixas, né? Em crenças limitantes, a gente precisa trabalhar para modificar esses caminhos neurais. É um trabalho diário que a gente precisa fazer com exercícios diários. Então, aqui eu trouxe uma representação dos centros de força, né? Para a gente poder entender como que acontece essa passagem dos micróbios aí, das larvas, pelos centros de força ou chakras. Então, a gente tem o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Né? Aí a gente tem os chakras, né? Que eles vão vir desde aqui da parte da frente do nosso corpo até a parte de trás. Eles são frente e trás do corpo. As energias astrais vão procurar entrar pela frente aqui, ó, pela frente dos chakras. E nessa frente dos chakras é que vai ter o que a gente chama de teletérica, aqui na frente, ó, nessa parte aqui. Vórtice ou teletérica, aparência de um redemoinho. Se ela está totalmente bonitinha, fechadinha, é porque nós estamos com os nossos pensamentos equilibrados e a gente conseguiu manter o filtro, que é essa tela, perfeito, em perfeito funcionamento. Aí nada vai penetrar por ela para poder invadir o nosso perispírito e causar qualquer tipo de dano nele. Os chakras, em suas extremidades, possuem um vórtice teletérica, que controlam o fluxo de energia externa que chega ao corpo astral, através da velocidade em giros desses vórtices. De acordo com o tipo de pessoa, será a intensidade desses giros. Quanto mais espiritualizada for a pessoa, maior a intensidade desses giros e maior o seu tamanho. Quanto menos espiritualizada for a pessoa, mais lentos serão esses giros e menor o seu tamanho. E quanto mais a gente se espiritualiza, mais esses vórtices vão crescendo e vão girando com maior velocidade, o que faz com que a gente fique ainda mais protegido contra essas energias inferiores que chegam perto de nós. Possíveis consequências dos chakras danificados, da teletérica danificada. Então, aqui a gente tem uma representação de uma teletérica danificada, tá vendo? Com os buraquinhos aqui. E aí a gente tem aqui uma representação das larvas astrais, né? As larvas astrais geralmente não conseguem penetrar nos chakras devido à teletérica, que impede. Porém, se ela estiver danificada e com a persistência do quadro, as colônias de larvas astrais conseguem penetrar, criando rupturas na teletérica, na constituição do corpo astral e passam ao duplo etérico. E daí elas vão causando danos que vão ser reverberados em algum momento para o corpo físico da gente. Lá em Tambores de Angola, Robson Pinheiro nos fala: pude observar imensa quantidade de larvas astrais que, em comunidades, pareciam absorver-lhes as energias vitais. Essas comunidades de parasitas, falou, são as responsáveis por seu estado debilitado, atuando com voracidade em seu duplo etérico. Absorvem-lhe as reservas de energia, desestruturando-lhe também emocionalmente, tornando-o facilmente influenciável por seus perseguidores em processos obsessivos. Então, a gente vai se tornando vulnerável, né? Quando está com a teletérica danificada, quando essas larvas entram, elas vão danificando, elas vão sugando as nossas energias. Lá no duplo etérico se localiza a reserva que a gente tem de fluido vital para que a gente possa viver o tempo que a gente programou na Terra. Quando essas larvas atingem esse duplo etérico, elas vão consumindo essa energia e vão diminuindo o nosso tempo de vida também.
né? É uma invasão muito severa, muito preocupante, mas ela só acontece quando nós nos desequilibramos. A gente tem que sempre entender isso, né? Não é que a culpa seja nossa, a responsabilidade é nossa, por conta dos nossos desequilíbrios. André Luiz afirma, em Missionários da Luz, vira os mais estranhos bacilos de naturezas psíquicas, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam as formas esféricas das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas que ele estudou na Terra. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes ataques aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Uma vez instalados no interior etérico, sugam a vitalidade desse e as energias viciosas alteram a função psíquica daquele chakra, alterando após as funções das glândulas endócrinas no sistema hormonal. Então, aí vai entrando no chakra e transformando e trazendo problemas para as glândulas endócrinas. Isso está lá no livro Legião, de Robson Pinheiro. Consequentemente, o ser fica enfraquecido, física e psicologicamente, sem estímulo para viver. Torna-se o que se chama de deprimido, a caminho de desarranjos orgânicos e emocionais. A mente viciada espelha a matéria mental inferior, excelente meio de cultura para o desenvolvimento das larvas psíquicas patogênicas. Então, se a nossa mente se vicia num pensamento negativo, isso já é motivo para a gente danificar a nossa teletérica e atrair essa matéria mental inferior. Os bacilos assumem um comportamento predatório, típico de verdadeiros parasitas, nutrindo-se às custas de matrizes energéticas dos seres. Progressivamente, eles corroem a tênue textura eletromagnética do corpo espiritual, até desarticularem por completo os centros vitais, os chakras. Por fim, a ação predatória do perispírito termina por repercutir mais tarde na zona orgânica, sob a forma de enfermidades degenerativas, dolorosas e de difícil diagnóstico para a medicina clássica. Isso também está lá em Legião, de Robson Pinheiro. Os bacilos mentais e as larvas mentais originam-se da patogênese da alma. Pensamentos geram sentimentos. Cóleras, intemperância, desvarios do sexo, viciações, formam criações inferiores. Isso está lá em Missionários da Luz. Essas larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Bastará ao desencarnado alargar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, e sugar-lhes a substância vital. Por que tamanha estranheza? Nós também nos alimentamos das vísceras dos animais. Isso está lá em Missionários da Luz. A ação dos parasitas pode ser temporária, são invasões periódicas, como parasitas parecidos com sanguessugas e insetos. Ocasional ou pseudoparasitas, sugerindo oportunidades, agem como parasitas. São parecidos com os nossos morcegos. Permanente, alojam-se em um hospedeiro exclusivo, ao qual se ajustam por laços indissolúveis alguns vermes, sempre com a permissão da pessoa por conta do campo vibracional que ela gerou em torno de si a partir dos seus pensamentos desequilibrados. Heterocênicas agem em hospedeiros intermediários até atingirem a forma adulta no hospedeiro definitivo. São como os Trypanosoma cruzi e hiperparasitismo, parasitas de outros parasitas. Então, vai gerando aquelas colônias e um vai parasitando o outro e vai sugando as energias daquele ser. Infecções fluídicas, formas mentais monstruosas introduzidas pelos desencarnados movidos por vingança. Isso está lá em Missionários da Luz. Então, quando a gente é movido por vingança, a gente tem também infecções fluídicas. Por quê? Porque a vingança é um sentimento
de baixa vibração. Então, a gente baixa a nossa vibração e deixa isso penetrar. Então, abre espaço para que essas infecções fluídicas ocorram no nosso corpo. Podem absorver ectoparasitas, como mosquitos e ácaros, emanações dos encarnados que se afinam. Então, assim, sempre tem essa afinação, né, com os pensamentos desequilibrados. Segregam endoparasitas, produtos dentro do quimismo próprio, derramando-os sobre os pontos vulneráveis de suas vítimas, alterando-lhes o psiquismo, caso de possessos relatos no Evangelho. Em Evolução em Dois Mundos, ele diz assim: os encarnados também produzem larvas mentais, que são vampirizadas pelos desencarnados. A infecção fluídica é uma via de mão dupla. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, dos parasitas entrando no corpo e dos vampiros, enfim. Conclusão. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida inferior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então, pessoal, foi isso, né? Eu espero que eu tenha trazido aí uma leitura interessante para vocês sobre esse livro, que para mim foi maravilhoso, né? O estudo dele foi assim maravilhoso. Eu fui estudando capítulo a capítulo junto aí todas as semanas com vocês, né? Nessas 40 semanas que a gente ficou estudando ou mais, a gente ficou quase 50 semanas estudando esse livro. Eu espero que ele tenha trazido esclarecimentos para vocês sobre o porquê que nós estamos aqui, de que maneira nós estamos aqui, como foi a formação da Terra, né? Tudo isso ele vai nos explicando, ele vai nos mostrando paulatinamente, desde o princípio, né? Quando a Terra começou a ser criada, quando os primeiros organismos foram criados na Terra, e até a formação, né, do ser humano, que é a obra-prima da Terra. E lembrando, ele deixa isso muito, muito, muito claro. Tudo ainda está em processo de aprimoramento, né? Não acabou. Ainda existe um laboratório espiritual que está trabalhando no aprimoramento de todos os seres que existem na Terra, né? Muitos seres são criados, não dão certo, são extintos rapidamente. Outros não têm mais tanta utilidade para a Terra, são extintos também, né? E o homem vai passando por esse aprimoramento passo a passo. E o que ele nos traz? Aquilo que Jesus nos trouxe. Para que a gente possa viver bem, para que a gente possa modificar a nossa existência, depende de nós. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas, né? E essa fé tem que ser aquela fé do Evangelho, aquela fé irrepreensível, né? Não pode ser a fé vacilante. A fé vacilante é aquilo aqui. Ah, será que vai acontecer? Eu vou rezar aqui, mas sei lá. Isso é fé vacilante. A fé verdadeira é aquela que faz oração e crê que o melhor vai acontecer. Mesmo que eu não receba o que eu pedi na oração, eu vou pedir algo melhor do que eu imaginava com aquela oração. Tudo depende do nosso primeiro passo para a nossa modificação, para a nossa reforma íntima, para a nossa reprogramação mental e para a mudança dos nossos caminhos neurais. Gratidão a todos pela companhia nessas semanas aí que a gente estudou esse livro, né? Maravilhoso. Gratidão às pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, as pessoas do Centro Espírita 3 de Outubro, de outros centros. Gratidão. Namastê. Gratidão. Eu não vou falar agora até semana que vem, porque hoje é o último momento aí desse livro. Mas até uma próxima oportunidade para a gente fazer novos estudos. Namastê. Até lá.